se legitimaram perante a história pelos frutos que produziram, inaugurando a era do Estado Social. E escrevendo já depois da queda do muro de Berlim, suspensão reflexiva que todo intelectual de esquerda e direita deve fazer, porque é que o muro de Berlim caiu, o nosso homenageado volta a salientar a sua crença inabalável na República da Liberdade. Eis o que ele escreveu na Constituição Aberta em 1993. Há sempre, afirma Paulo Benavides, uma hora de verdade para os povos, os indivíduos, as nações e até mesmo as ideologias. A ideologia que ele tratou na última parte da sua intervenção. Esta hora chega a todos, chega toda a vez que os povos, como dizia Rui Barbosa, já não distinguem as instituições, a não ser pela presença ou pela falta de liberdade. Foi isso que aconteceu na Alemanha. Foi isso que derrubou o muro de Berlim. Eu penso que isto é paradigmático, é exemplar na trajetória que sempre seguiu o Professor Paulo Benavides na compreensão dos fenómenos políticos. E, de certo modo, até em termos de confronto próximo, dizia ele. O meu irmão, suponho que é o irmão mais velho, é comunista, eu distingo claramente das propostas comunistas. Mas afasto também as propostas de direita reacionárias. Aqui, nesta perspectiva da democracia liberal, é que está a solução. Ora bem, é sempre esta perspectiva de um homem que vive, contempla os fenómenos, observa as observações e escreve esta prosa límpida, jornalisticamente encantatória, a que eu vos estou a tentar sugerir como leitura obrigatória. Mas vamos, então, à última parte sobre República, Constituição e Democracia. Poderá parecer estranho que um autor tão sábio e informado como Paulo Benavides não tenha dedicado grandes desenvolvimentos ao tema da República e do republicanismo. Não tenho grandes desenvolvimentos sobre isto. Tenho a parte histórica, mas a teorização do republicanismo não entra muito na obra de Paulo Benavides. Nas suas várias obras, os temas e problemas da República são escalpelizados a propósito da democracia, da Constituição, do Estado, do federalismo, do parlamentarismo e da liberdade. Mas basta ler alguns tópicos problematizantes, lavrados na obra Constituinte e Constituição, para concluir que o tema da República é, para Paulo Benavides, indissociável da liberdade e da vontade popular. E estamos a crer que a forma da República deve ser submetida, na perspectiva de Benavides, ao teste da liberdade e da participação popular. Daí afirmações rotundas como estas, colhidas neste livro Constituinte e Constituição. Pelo texto, afirma Paulo Benavides, pelo texto das Constituições vigentes, a partir da queda do Império, é mais fácil introduzir o socialismo no Estado republicano brasileiro que restabelecer a monarquia. A República Presidencialista Brasileira, afirma ele, se acha em crise desde as suas nascentes. A República deste país não poderá viver dogmas enquanto a verdade das instituições forem o arbítrio e o casuísmo, com a asfixia do princípio federativo e o desprezo da vontade popular. E acrescenta, mais vale para a democracia uma realeza de princípios constitucionais do que uma ditadura republicana de casaca e uniforme. Era a memória do professor Paulo Benavides, a memória, sempre no Brasil, da República Velha, da República Nova, uma velha a acabar e uma nova a instaurar uma ditadura. E daí sempre esta perspectiva da luta contra qualquer ditadura, seja ela velha ou nova, seja ela monárquica ou seja ela republicana. Mas esta intuição do professor Paulo Benavides foi retomada precisamente por um dos mais representativos autores do republicanismo. Estou a referir-me a Jean Paul, portanto, o homem do momento maquiavélico. No ano passado tivemos a oportunidade de ver em Coimbra, precisamente a proposta da comemoração do centenário da República. E Pocock fez uma notabilíssima abordagem da República e a diversidade da República, uma história de ideias. Portanto, República e diversidade da República, uma história de ideias. Este homem, Jean Pocock,
é um neozelandês que tem nacionalidade norte-americana, que acredita num sistema americano, não acredita muito num sistema europeu. Mas, de qualquer modo, é uma voz que vale a pena ser ouvida. E reparem, escreveu ele e disse o ano passado em Lima: estamos à procura de um modelo de história moderna na qual localizar alguns elementos da República Moderna. Querendo dizer com este termo, não meramente ausência de reis, nobrezas e igrejas autoritárias, mas a presença de cidadãos que tomam decisões, que moldam o mundo, o seu mundo e se moldam a si próprios. E continua. Em colóquios como este, podemos detectar o desafio, e o desafio que ele acentua da seguinte forma: desde uma antiga império é de libertas, império de liberdade, e um medieval império e sacerdócio, império e sacerdócio. Entramos na era do império é de comércio, império e comércio, estando a aproximar-nos da condição na qual o comércio pode sobreviver sem o império contemplar seriamente a sua utilização. Portanto, comércio sem império. Uma vez que a res pública, ainda são palavras de Popó, uma vez que a res pública e a política são exercícios no império, perguntamos-nos qual é o espaço para a autodeterminação, digamos, da pessoa num mundo como este, se for capaz de sustentar a si próprio. Portanto, as palavras do maior especialista do republicanismo, como veem, não são palavras muito otimistas. Ou seja, há aqui um problema. O problema, e agora vou transferir isto para o problema atual de Portugal e de outros países, da dívida soberana. O problema da dívida soberana obriga-nos a continuar este debate. Debate que, segundo Paulo Benavides, passa pelo Estado Social. Isto é outra tese sempre afirmada pelo nosso magistrado. Passa pelo Estado Social. As palavras são dele. Com o Estado Social, deu-se o esgalhamento, escreve Paulo Benavides, deu-se o esgalhamento do reino. Uns quiseram fazê-lo totalitário. Os da direita, em harmonia com o capitalismo mal sustido. Os da esquerda, mediante a abolição do sistema capitalista, ainda em franco combate. Outros, os do lado de cá, desejam conservá-lo democrático, amparado na ideia de conciliação da personalidade com a justiça social. Isto são palavras do Estado Liberal ou do Estado Social. De que lado estamos hoje? No do comércio sem império, como sugere Pocock, no do Estado Social sem socialidade. Gostaríamos de acompanhar o professor Paulo Benavides quanto ao Estado Social. Mas temos dúvidas. Temos dúvidas de que os novos demónios, ou, como dizem alguns autores modernos, a começar logo por um influente sociólogo da teoria sistémica, Gunda Thorner, que fala hoje não de pessoas, não de homens, mas de essências humanas, portanto já não há, de novas matrizes comunicativas anónimas, reparem este termo, matrizes comunicativas anónimas, mas que ele depois explica. Quem são as matrizes comunicativas anónimas? Os senhores mercados, os senhores comunicadores, os senhores silenciosamente maioritários, os senhores capitalistas comunistas, os senhores governance, os senhores rating, os senhores offshore, os senhores corporate. Perguntamos se não estão aqui os novos estranguladores de utopias. Como a sua, a utopia de Paulo Benavides, escreve nele, no Estado Social, vemos a única saída honrosa e humana que ainda resta para a crise política e social dos povos que habitam a grande bacia atlântica. Portanto, a utopia é o Estado, no fundo, o Estado Social. Os estudos da República tentam retomar a República dos Humanos. Em tempos, sugeria ele que, de harmonia com a linha de pensamento neocantiano, construir uma B-grife, o conceito alemão é do próprio. O conceito que é conceito, B-grife, é do próprio professor Paulo Benavides, construir uma B-grife do Estado Social que abrangesse variações empíricas, históricas, culturais
e políticas dos mais distintos notícias. Aquilo que aceleram, afinal, hoje as pessoas. Não teoreticismos abstratos, não matrizes comunicativas anónimas, mas pessoas e, dentro deste intertexto, desta interculturalidade, variações empíricas, históricas, culturais, políticas dos mais distintos notícias. Mas os tempos são outros. A República terá de discutir com o comércio sem império, se transforma, convocando a aguda observação do respeito. Porquê a inquietação no presente momento? Porquê tanta raiva e tanta geração à rasca que temos nós? E disso o respeito. Porquê o que estamos a observar nas nossas repúblicas e nas nossas monarquias é um socialismo de Estado para ricos e um neoliberalismo para pobres. Vale a pena a República discutir isto. E isto não é apenas uma questão de regime, é apenas uma questão de intergeracionalidade dos avós para os netos, dos netos para os avós. E isto, com isto termino, dizendo que foi este o texto que eu escrevi para prestar homenagem e espero que tenha despertado aí algumas intranquilidades no meus presentes. E também foi precisamente isto que eu fiz. Muito obrigado. Dando prosseguimento às conferências desta tarde, transmitimos a palavra ao professor Dr. Paulo Ferreira da Cunha, catedrático da Universidade de Lisboa e um dos organizadores desta jornada de estudos sobre os 100 anos da fundação da República em Portugal. Com a palavra, o